Não existe predador eterno, apenas quem sabe aproveitar a oportunidade. Quando a presa é encurralada, ela luta com tudo o que tem. Você acredita em milagres? Responda nos comentários antes de entrar em A Última Resistência, quando as presas revidam com fúria. A natureza concedeu a cada espécie um conjunto único de ferramentas para sobreviver, desde um sistema nervoso ultra-reativo até comportamentos herdados inteligentes e a capacidade de aprender com a dor. É por isso que, no campo de batalha implacável da savana, a presa não apenas corre. Ela sabe quando revidar, quando se fingir de morta e quando permanecer em silêncio. Nas batalhas tensas entre presas e predadores, memória e reação podem ser tão cruciais quanto garras e presas. Mas, no auge do pânico, o instinto se torna a última arma de defesa. Sob o sol escaldante da savana africana, onde a grama dourada se estende até o horizonte, uma emboscada silenciosa está se formando. Sombras se arrastam baixas pela vegetação, coladas ao chão como se fossem ventos invisíveis. Um grupo de leoas está à espreita. Seus olhos estão fixos em um grupo de zebras que se move tranquilamente por perto. Para elas, as zebras são alvos comuns, fáceis de detectar, vivem em bandos, são herbívoras e não têm habilidades de ataque à distância. Mas isso apenas à primeira vista. Uma zebra jovem se afasta do grupo, mais lenta, menor. Aos olhos das leoas, ela parece a presa perfeita, mas nenhuma delas imagina que essa caçada está prestes a ter um desfecho inesperado. Um coice certeiro com as duas patas traseiras. A leoa fica atordoada. Ela não esperava que uma presa como a zebra pudesse reagir com tanta ferocidade. Quando uma presa enfrenta seu predador, o que determina sua sobrevivência não é apenas força ou velocidade, mas 3 pilares fundamentais do comportamento de sobrevivência: instinto, reflexo e aprendizado. Essas respostas podem ocorrer em frações de segundo, mas por trás de cada corrida, cada coice, ou até mesmo de uma imobilidade que parece desesperadora, há o resultado de milhões de anos de evolução refinada. O instinto, ou, mais precisamente, o comportamento instintivo, é uma sequência de ações codificadas nos genes. Não precisa ser aprendido, nem treinado, e ainda assim é executado com precisão desde a primeira vez. Quando uma zebra dá um coice em uma leoa para abrir caminho e escapar, esse coice não é aleatório. É um padrão motor inato, um movimento pré-programado, ativado por um mecanismo de liberação inato. Esses comportamentos instintivos são rígidos, pouco flexíveis e sempre têm um único objetivo: sobreviver. O reflexo, por outro lado, é uma resposta curta e imediata, controlada por um arco reflexo neural, praticamente sem participação do córtex cerebral. É o tipo de comportamento mais simples, mas incrivelmente eficaz.
Em insetos como o gafanhoto, por exemplo, o mecanismo de evitar colisões é controlado por um sistema nervoso independente. Ao detectar um objeto se aproximando, o neurônio LGMD o coice de uma zebra, que pode parecer insignificante perto das presas afiadas de um leão ou do salto de um guepardo, é, na verdade, um dos contra-ataques mais eficientes entre os ungulados. E o mais interessante é, ele não precisa matar. Basta ser preciso e no momento certo para virar o jogo. Anatomicamente, as zebras possuem uma estrutura musculoesquelética extremamente desenvolvida na região do quadril. Os músculos das nádegas e coxas estão entre os mais fortes do reino dos herbívoros. A estrutura dos cascos, dura como pedra, com área de contato pequena, porém altamente resistente. Quando atacada por trás, a zebra utiliza as duas patas traseiras para dar coices diretos para trás ou levemente angulados para os lados, dependendo da posição do predador. Segundo estudos sobre o gênero Equus, a força de um coice traseiro de uma zebra adulta pode alcançar entre 4.500 e 6.800 newtons. Com esse nível de força, se o coice atingir o crânio, mandíbula ou costelas do predador, as consequências podem ser graves: fraturas, concussões, danos neurológicos ou até lesões internas, especialmente se o coice for acompanhado de uma rotação do corpo. Há registros de campo de pesquisadores na região do Serengeti e Masai Mara que mostram leoas com mandíbulas fraturadas ou rosto lesionado após receber um coice direto de uma zebra. Caçadoras experientes sabem: se você se aproxima por trás sem controlar a distância, o risco de um contra-ataque é altíssimo. Mas o coice não é apenas um movimento mecânico. É o resultado de um instinto aprimorado pela evolução. Uma zebra jovem pode não acertar bem o alvo, mas o impulso de reagir com um coice quando sente pressão por trás já existe desde o nascimento. À medida que cresce, aprende quando coicear, onde atingir e para qual direção fugir em seguida. É a combinação perfeita entre instinto e experiência adquirida na vida selvagem. Em animais mais complexos, como primatas ou elefantes, é possível observar o aprendizado de estratégias defensivas, uso de ferramentas e até imitação de comportamentos dos outros, mostrando que o comportamento defensivo pode evoluir com o tempo e não é imutável. E na prática, esses três mecanismos, instinto, reflexo e comportamento aprendido, não atuam de forma isolada, mas se entrelaçam constantemente. No mundo dos ungulados africanos, não existe o coice mais forte. Apenas o mais preciso e no momento certo. A velocidade e a força do golpe variam conforme a anatomia, o peso corporal e os hábitos sociais da espécie. Se o coice da zebra é uma mescla de reação rápida com força suficiente para escapar, o da girafa, o animal mais alto do planeta, tem potencial destrutivo absoluto. A girafa, o animal mais alto do planeta, é um verdadeiro ícone da savana africana. Com uma altura média de 5 a 6 metros, os machos podem pesar até 1.200 quilos e o pescoço pode chegar a 2,4 metros de comprimento. Uma estrutura composta por exatamente 7 vértebras cervicais, assim como nos humanos, porém extremamente alongadas.
Sua pelagem amarelada com manchas em formato de polígonos ajuda na camuflagem entre as folhagens secas e a luz intensa das planícies abertas. As girafas se alimentam de brotos, folhas e flores de acácias, como Acacia tortilis ou Vachellia erioloba. Com sua língua escura e pré-êncil que pode atingir 45 centímetros de comprimento, elas conseguem enrolá-la em volta de galhos espinhosos, e a saliva espessa neutraliza os taninos, compostos tóxicos que impedem outros animais de digerir essas folhas. Vivem principalmente em regiões de savana seca e bosques abertos, do Quênia à Tanzânia e Botsuana, onde há abundância de folhagem e ampla visibilidade para detectar predadores à distância. Apesar de parecerem pacíficas, as girafas possuem um dos sistemas de defesa mais formidáveis da savana. Suas longas pernas, como colunas de concreto, escondem uma força descomunal. Um golpe com as patas dianteiras pode gerar de 2.000 a 3.500 newtons de força, suficiente para quebrar a mandíbula ou até matar um leão adulto se atingir a cabeça. Às vezes, esse golpe é aplicado lateralmente em um movimento cruzado para abrir caminho, bem diferente do coice traseiro das zebras. Além disso, sua altura e excelente campo de visão fazem da girafa uma verdadeira torre de vigia biológica da savana, capaz de detectar predadores a centenas de metros. Em uma perseguição entre duas leoas e uma girafa adulta, bastaram poucos metros até que uma das leoas desistisse de exaustão. O golpe de uma girafa pode ser mortal. Quando o golpe vem da pata dianteira, em trajetória vertical de cima para baixo, transforma os cascos duros como pedra em verdadeiras armas de esmagamento. Se atingir o crânio de um leão, guepardo ou até uma hiena, pode causar fratura craniana, ruptura cervical ou hemorragia cerebral, levando à morte em poucos minutos. O coice traseiro, por sua vez, é usado para afastar predadores que atacam por trás, com força suficiente para arremessá-los vários metros para trás. Um detalhe especial: diferente da zebra, que geralmente chuta para escapar, a girafa chuta para matar, especialmente ao proteger seu filhote. Há relatos em campo de leoas mortas com apenas um único golpe de uma girafa-mãe quando tentaram se aproximar lateralmente. Os cascos da girafa, com cerca de 30 a 35 centímetros de largura, de bordas duras e afiadas, não apenas causam danos no ponto de impacto, mas também podem rasgar o abdômen, fraturar a coluna ou esmagar os pulmões se acertarem a lateral do corpo. Esse comportamento é instintivo e ativado por aproximações físicas repentinas, um exemplo clássico de mecanismo inato de liberação. Até mesmo os leões, predadores de topo, pensam duas vezes antes de atacar uma girafa adulta. Para ter sucesso, eles precisam derrubá-la primeiro, geralmente pulando sobre o dorso ou as coxas traseiras. Porque, enquanto a girafa estiver em pé, cada golpe é uma ameaça letal. Mas nem toda presa tem a vantagem do tamanho. A maioria dos ungulados menores não possui força suficiente para contra-atacar seus predadores. Eles precisam encontrar outras formas de sobreviver.
Um impala se aproxima para beber água, mas logo abaixo da superfície, um crocodilo do Nilo o ataca. Talvez o predador ainda seja inexperiente, pois não consegue submergir completamente sua presa. O impala permanece preso na beira do poço. De um lado, o impala tenta se soltar, correr. Mas, se não consegue, ele mantém o corpo tensionado contra o puxão para não ser submerso. Quando sente a pressão da mordida aliviar por um momento, ele dá um impulso poderoso e escapa do pântano. Seria uma fuga perfeita se um leopardo não aparecesse. Com suas habilidades furtivas, poucos animais escapam de suas garras. Mas há uma presa que o faz recuar e até falhar de forma humilhante. O porco-espinho. O porco-espinho do Cabo é o maior roedor da África, pesando entre 10 e 30 quilos e medindo de 60 a 80 centímetros. Corpo robusto, pernas curtas e cabeça grande coberta por pelos pretos espessos. Mas sua principal arma é a armadura de espinhos, uma verdadeira obra-prima da evolução, única entre os mamíferos da savana. Seu corpo é coberto por milhares de espinhos de queratina, medindo de 20 a mais de 35 centímetros, organizados em camadas da nuca até o dorso e cauda. Os pelos mais curtos à frente são densos e rígidos. Já os espinhos longos nas costas são ocos por dentro, tornando-os leves e resistentes. Quando ameaçado, o porco-espinho eriça esses espinhos. Eles se chocam entre si e produzem um som seco e metálico, um aviso claro e direto a qualquer predador. O habitat do porco-espinho se estende pelas savanas e florestas secas do sul e leste da África, onde o solo duro e as formações rochosas oferecem abrigo ideal. O porco-espinho é um animal noturno, alimentando-se principalmente de raízes, tubérculos, frutas caídas, cascas de árvores e, ocasionalmente, roendo ossos para suplementar cálcio, o que fortalece seus espinhos a ponto de se assemelharem a presas de marfim em miniatura. Apesar de seu andar lento, é um verdadeiro mestre da defesa no mundo selvagem. Quando ameaçado, ele não foge. Gira o corpo, ergue todos os espinhos e sacode o rabo. Seu principal predador natural é o leopardo, um caçador solitário, famoso por sua paciência e inteligência. Durante uma caçada, uma leoparda-mãe leva seu filhote. A curiosidade instintiva leva o jovem a se aproximar. Mas o porco-espinho não foge. É um aviso claro. O filhote se assusta. A mãe, mais experiente, tenta contornar a situação, mas o resultado não é muito melhor. Esse comportamento é instintivo, mas também carrega elementos reflexos. Ao sentir pressão ou contato físico, o sistema nervoso do porco-espinho responde rapidamente, erguendo os espinhos e batendo o rabo. No fim, a leoparda se vê sentada, arrancando espinhos um a um, irritada e em dor. Há muitos registros de leões e leopardos que morreram dias depois devido a infecções provocadas por ferimentos assim. Após o confronto espinhoso, a savana volta à sua calmaria. Sob a sombra rala das acácias, um grupo de leões repousa. Seus corpos dourados brilham sob a luz do entardecer, entrelaçados com a relva seca. A poeira se ergue levemente com o vento, carregando o cheiro de pele, suor e poder. Mas no centro daquele círculo de dominância há algo estranho, pequeno, arredondado, com reflexos metálicos. Uma esfera feita de escamas, compacta, como se montada peça por peça. Se os espinhos do porco-espinho ainda deixam partes moles expostas, o pangolim fecha tudo com perfeição.
O pangolim africano, ou Temminck's ground pangolim, é um mamífero insetívoro típico das savanas e matas abertas, do sul da África até a Tanzânia. Seu corpo mede de 80 a 100 centímetros, pesando entre 12 e 15 quilos, totalmente recoberto por escamas de queratina com 4 a 5 milímetros de espessura. O mesmo material das unhas humanas, mas muito mais duro e resistente. As escamas se sobrepõem como armaduras samurais, conectadas por uma pele flexível, permitindo tanto proteção quanto mobilidade para se enrolar completamente em uma esfera defensiva. Ao sentir-se ameaçado, o pangolim retrai a cabeça, contrai os músculos dorsais e fecha o corpo. Todos os pontos vulneráveis desaparecem. É um reflexo de defesa ancestral que o protege há mais de 40 milhões de anos, praticamente sem mudanças evolutivas. Diferente dos carnívoros, o pangolim é um ser solitário e exclusivamente noturno. Ele usa sua língua comprida, que pode ultrapassar 40 centímetros, mais da metade do comprimento do corpo, para capturar formigas e cupins nos ninhos subterrâneos. Um adulto consome, em média, 70 milhões de insetos por ano, ajudando a controlar as populações de cupins e a proteger a vegetação da savana. Suas patas dianteiras são fortes, com garras curvas para escavar, e suas escamas impedem o contato direto dos ácidos defensivos dos insetos com a pele. Ao se locomover, o pangolim costuma arquear as costas e andar sobre as patas traseiras, balançando suavemente como se carregasse uma armadura viva. Diante das garras de um leão, suas escamas mostram todo o seu poder. Nenhuma garra consegue penetrá-las. Nos primeiros minutos, o instinto de caça prevalece, mas a paciência começa a se esgotar. O pangolim continua imóvel, enrolado como uma rocha viva. Sua força não está no ataque, mas na imobilidade absoluta. Quando o predador finalmente desiste, ele lentamente desenrola as escamas, estica o pescoço e parte em passos calmos, deixando pegadas pequenas sobre a areia. A armadura do pangolim é uma obra-prima da evolução, mas também seu limite. Protege-o de qualquer predador, mas o torna indefeso diante do ser humano, que pode simplesmente levantá-lo, transformando essa defesa natural em uma mercadoria valiosa no mercado ilegal. A perfeição de sua defesa se tornou, tragicamente, sua vulnerabilidade no mundo moderno. No mundo natural, a sobrevivência não depende apenas de força física, mas de uma combinação entre instinto herdado, reflexo nervoso e comportamento aprendido. Os mecanismos de defesa, dos coices e patadas às lanças de queratina, são ferramentas que a natureza forneceu para manter o equilíbrio sempre dinâmico entre caçador e presa. E é justamente isso que faz da natureza um palco ao mesmo tempo brutal e incrivelmente justo. Na parte anterior, testemunhamos o confronto tenso entre leões e zebras. A tentativa de ajuda entre duas zebras mostrou que, embora vivam em grandes manadas, seu sistema de defesa nem sempre consegue tirar proveito desse número de forma eficaz. Nesta parte, exploraremos os animais que não apenas contam com velocidade ou camuflagem para sobreviver, mas que dominam a arte de se unir e agir como uma verdadeira máquina coletiva. O búfalo africano é o mestre supremo da defesa em grupo. O búfalo africano é um dos ungulados mais perigosos do continente. Um indivíduo adulto pode pesar de 500 a mais de 900 quilos. Com um corpo musculoso e imponente, como rochas negras em movimento.
Sua força é tamanha que pode lançar um leão adulto para o alto com um único golpe, causando ferimentos graves. Sua arma mais letal são os chifres curvos, que se estendem para os lados e depois se curvam para cima como lâminas afiadas. Nos machos, a base dos chifres se funde em uma estrutura óssea espessa chamada boss, uma verdadeira couraça protetora sobre a testa, transformando-os em fortalezas vivas. A pele grossa e resistente dos búfalos funciona como uma armadura natural, tornando as garras e presas dos leões menos eficazes. Mas mais assustador do que isso é seu temperamento imprevisível e agressivo. Diferente de seus parentes domesticados, como o búfalo d'água, o búfalo africano mantém um instinto selvagem e primitivo. Não teme os humanos, nem os leões, e, acima de tudo, nunca se rende. Por isso, na maioria das caçadas, os leões só têm chances reais quando atacam em grupo, todo o Pride, e quando o alvo é um búfalo isolado. Fora disso, qualquer tentativa pode terminar em desastre. Quando os búfalos avançam juntos, é como um exército em marcha, forte, unido e pronto para lutar até o fim. Como a pele do búfalo é difícil de perfurar de imediato, as leoas, responsáveis pela caça, geralmente atacam pela traseira. Um bote certeiro pode desequilibrar a presa e criar oportunidade para derrubá-la. Mas nem sempre o plano sai como esperado. Ao perceber o perigo, o búfalo não corre para a mata. Ele corre de volta para o seu grupo. O reforço é certo. Só resta saber se chegará a tempo. Em segundos, os papéis se invertem. Os leões tentam continuar a perseguição quando o rebanho se afasta, mas são surpreendidos por chifres afiados prontos para barrar o caminho. Em outra situação, ao atacar um filhote, os leões desencadeiam outro instinto poderoso, o instinto materno. A reação da mãe acende a chama da solidariedade no grupo inteiro. Nos búfalos, essas reações são fortalecidas pelo aprendizado coletivo, quando os indivíduos aprendem com o grupo e o grupo responde como um só. Outro animal que também demonstra força coletiva impressionante contra predadores é o Chacma baboon, o maior babuíno da África. Trata-se de um primata com comportamento social extremamente complexo. Vivem em tropas com até centenas de indivíduos. A estrutura social é bem definida, com machos fortes posicionados na frente e atrás do grupo durante deslocamentos. As fêmeas e filhotes permanecem protegidos no centro. São onívoros, alimentando-se de frutas, sementes, insetos e até carne, se houver oportunidade. Seu principal inimigo natural é o leopardo. Em uma floresta arbustiva do sul da África, ao final de uma tarde quente, um leopardo se move silenciosamente. Sem ruído, sem deixar rastros. Mas ele não sabe que está se aproximando de um verdadeiro exército. Ao contrário dos leões, o leopardo não depende de grupo. É um caçador invisível, uma sombra entre os galhos, um assassino vindo do escuro. Em regiões como o Kruger ou o Okavango, mais de 70% de seus ataques começam a partir de galhos baixos ou arbustos densos. Com garras afiadas e uma mordida capaz de esmagar a traqueia da presa com um só golpe, ele ataca quando o bando está menos atento, mas desta vez,
a sorte não estava a seu favor. Um macho adulto do grupo de babuínos ergue a cabeça. Nenhum movimento visível chama a atenção, mas ele sente algo, um cheiro estranho. Os babuínos têm olfato altamente desenvolvido e visão aguçada. Um pequeno sinal basta para ativar o sistema de alarme coletivo. Imediatamente, ouve-se um grito alto, curto e direto. É o alarme específico para leopardo. No mundo dos babuínos, cada predador tem seu próprio código de alerta. O som do leopardo não é confundido com o de um leão, uma águia ou uma piton. Mesmo os filhotes, que nunca viram um leopardo, reconhecem o perigo e fogem instintivamente ao ouvir o alarme. O predador mal dá mais um passo e o bando já está reorganizado. Os machos maiores avançam, se erguem, arrepiam os pelos, soltam gritos estridentes. Um deles, talvez o dominante, parte para o ataque sem hesitar. Atrás dele, outros seguem. Não é uma reação desesperada, é uma estratégia, mobbing behavior, quando vários indivíduos se unem para atacar um predador, tirando-lhe a vantagem da surpresa. O leopardo não esperava isso. A vitória dos babuínos não está em matar o inimigo, mas em frustrar o ataque antes que ele aconteça. Diferente de outras presas que só sabem fugir, os babuínos têm uma organização social sofisticada. Eles distribuem funções, cooperam e tomam decisões em grupo. Pesquisas mostram que em grandes troops, as decisões de movimento ou enfrentamento não vêm de um único líder, mas de indivíduos experientes, verdadeiros líderes sociais. O coletivo age como uma rede de informação viva, onde sinais, emoções e aprendizados circulam e são processados em tempo real. No mundo selvagem, onde um segundo de atraso pode custar a vida, a defesa dos babuínos não depende apenas de garras ou dentes, mas de inteligência, memória e reação coordenada. É isso que os torna adversários imprevisíveis para predadores como o leopardo. E muitas vezes é justamente a união e a inteligência das presas que fazem o caçador recuar, em silêncio, derrotado. Na parte anterior, vimos o confronto entre predadores solitários e presas unidas em rebanhos, onde a força coletiva transforma a presa em guerreira. Mas em outro cenário, tudo se torna mais frio, mais brutal, quando um búfalo solitário é emboscado por um grupo de leões machos, sem rebanho, sem reforços. Os leões machos, diferentes das fêmeas, não são os caçadores principais, mas possuem vantagens físicas formidáveis. Um adulto pode atingir 1,20 m de altura, pesar cerca de 230 quilos, com ossos robustos e músculos peitorais desenvolvidos, capazes de derrubar grandes presas com facilidade. Suas garras podem medir até 3,8 centímetros, curvas e afiadas como lâminas, ideais para agarrar e dilacerar. A mordida é poderosa o bastante para perfurar a pele de zebras, gnus e até girafas jovens. Mas o que eles não previram? Aquele búfalo não aceitaria o destino em silêncio. O búfalo é um dos herbívoros mais perigosos da África. Quando atacado, seu sistema nervoso entra em alerta máximo e uma descarga de adrenalina o torna, por instantes, quase imune à dor. Um dos 5 leões ainda está agarrado, sem soltar. Dentro da água, o jogo muda. Com cada golpe de chifre, o búfalo afunda o leão ainda mais, usando seu peso de quase 1 tonelada como arma. Os outros leões, apesar de grandes, permanecem em águas rasas, rosnando, mas sem coragem de se aproximar. Na água, o equilíbrio é precário e as garras dos leões perdem eficácia.
O corpo do leão submerso é pressionado cada vez mais. Quase uma hora de luta. Com pulmões amplos e músculos cervicais fortes, o búfalo consegue manter a cabeça fora da água por mais tempo. No fim, ele concede ao predador uma última chance de escapar e o libera. Na savana africana, as batalhas pela vida nem sempre são duelos previsíveis. E às vezes, a presa desafia o inesperado, enfrentando leões adultos, os reis do topo da cadeia alimentar. Em outro momento, um grupo de leões termina a caçada. Um búfalo foi abatido. Jaz imóvel no chão e uma leoa começa a devorar os primeiros pedaços da carcaça. Mas, de alguma forma, o rebanho descobre o local onde seu companheiro caiu. E, em vez de recuar, eles param. Em silêncio, observam. O ar se torna denso, como se todos esperassem algo iminente. O búfalo africano não é apenas forte, é incrivelmente inteligente. Sua estrutura social é rígida, com manadas que podem ter centenas, até milhares de indivíduos. Os machos costumam formar a linha de defesa, posicionando-se nas bordas do grupo ou reagindo primeiro a qualquer ameaça. O vínculo entre os membros do rebanho é quase inquebrantável, especialmente diante do perigo. Os leões também têm uma estrutura social sofisticada. Um pride costuma ter várias fêmeas aparentadas, lideradas por um ou mais machos dominantes. São as leoas que caçam, unindo velocidade, astúcia e cooperação nas emboscadas. Um salto de leoa pode gerar mais de 2.000 newtons de força, suficiente para derrubar até um cavalo ou um búfalo adulto desprevenido. Mas mesmo os caçadores sabem que atacar um rebanho de búfalos é uma aposta arriscada. Seus chifres podem causar ferimentos fatais, e há registros de leões mortos em confrontos assim. Enquanto isso, o corpo do búfalo ainda está ali. A leoa tenta arrastar a carcaça, centímetro por centímetro, lutando para manter sua conquista. Mas os búfalos não recuam. A leoa ruge, recua alguns passos, mas não desiste. Outro ataque, agora lateral, quase a derruba. O confronto se estende. Ambos os lados, predador e presa, demonstram resiliência extrema. Outros leões, talvez de outro pride, se aproximam, atraídos pelo cheiro de sangue e os sons do conflito. Um confronto múltiplo está prestes a começar. A chegada do segundo grupo de leões muda tudo. Eles interrompem a briga e tomam a carcaça para si, expulsando as leoas que haviam caçado. O cardápio do leão abrange quase todos os herbívoros da savana. Inclui até os membros dos Big Five, os mais perigosos da África. Mas isso é só teoria. Na prática, os leões sabem quando parar, especialmente ao enfrentar presas agressivas e protetoras, como fêmeas com filhotes. No reino animal, o instinto materno não é apenas uma emoção. É uma adaptação evolutiva para garantir a continuidade da vida. É um mecanismo genético moldado por milhões de anos de seleção natural. Quando uma fêmea dá à luz no meio da savana africana, ninguém precisa ensiná-la o que fazer. Instintivamente, ela lambe a placenta do filhote para estimular sua primeira respiração. Em seguida, leva-o rapidamente para um local mais protegido, longe dos olhos famintos que espreitam a cada instante. Diversos estudos demonstram que o instinto materno no mundo animal não é apenas um impulso de cuidado básico. Em especial, na obra da professora Sarah Blaffer Hardy, uma das principais antropólogas evolucionistas do mundo. Ela argumenta que esse comportamento é, na verdade, uma estratégia adaptativa evolutiva.
Segundo sua teoria, o grau de investimento da mãe em sua prole está intimamente ligado às chances de sobrevivência e ao sucesso reprodutivo da própria fêmea no futuro. Nos elefantes africanos, uma das espécies com a estrutura social mais complexa do reino animal, a maternidade vai além de amamentar ou proteger. Ela inclui ensinar e transmitir conhecimento de sobrevivência. Uma mãe ensina seu filhote a se orientar, a encontrar fontes de água durante a seca e até a lamentar a morte de um membro do grupo, mostrando uma profundidade emocional e social impressionante. Em um estudo de 30 anos realizado pela organização Save the Elephants, no Quênia, os pesquisadores concluíram que as mães têm papel determinante na formação comportamental dos filhotes. Se perdem a mãe muito cedo, os jovens elefantes tendem a se tornar agressivos ou desorientados socialmente, uma evidência de que o instinto materno também é o alicerce para a cultura dos animais de alta cognição. Do ponto de vista biológico, o hormônio oxitocina, conhecido como hormônio do amor, desempenha papel crucial na ativação do comportamento materno nos mamíferos. Quando o filhote começa a mamar, os níveis de oxitocina da mãe aumentam, reforçando o vínculo entre os dois, ao mesmo tempo que suprime a dor e intensifica os impulsos de proteção. Esse mecanismo funciona como um milagre biológico pré-programado, onde a maternidade não é uma escolha, mas uma missão inseparável do próprio corpo. Proteger a cria é um instinto inegociável. E no mundo selvagem, onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência, esse instinto se eleva ao extremo. Não existe predador capaz de fazer uma mãe verdadeira recuar.